A catedral inteira mergulhou num silêncio profundo quando o bispo Barron se aproximou da jovem, que minutos antes gritava acusações em voz alta. Ninguém imaginava o que aconteceria a seguir. Bastou um gesto, simples, silencioso, para que a raiva se transformasse em compreensão. E ali, diante de todos, o poder do acolhimento e da compaixão brilhou como uma resposta viva àqueles que nos enfrentam. Naquela manhã, a luz do sol invadia os vitrais da co-catedral de São João Evangelista, espalhando cores vivas sobre os bancos de madeira polida. O bispo Robert Barron observava tudo com calma, fazendo os últimos ajustes para a missa de domingo. Tinha acabado de voltar de uma conferência em Chicago e sentia-se feliz por estar novamente com sua comunidade em Rochester. "Está tudo pronto, bispo", avisou o padre Michael, seu jovem assistente, enquanto organizava os itens do altar. "Hoje a igreja vai estar lotada." O bispo assentiu com um leve sorriso. "Obrigado, padre. Ouvi dizer que talvez tenhamos algumas visitas especiais hoje." O jovem hesitou antes de responder. "Sim, senhor. A secretaria recebeu algumas ligações. Parece que um grupo está planejando uma manifestação. Dizem que é contra algumas posições da igreja." O bispo respirou fundo. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de resistência. Sua atuação firme na mídia e sua clareza ao ensinar a doutrina católica frequentemente despertavam reações contrárias. Ainda assim, ele respondeu com serenidade: "A casa de Deus está aberta a todos. Vamos rezar para que o Espírito Santo nos conduza." Com o soar dos sinos, os fiéis começaram a entrar. A catedral rapidamente se encheu e muitos ficaram em pé, encostados nas paredes. O bispo seguiu em procissão com os coroinhas e os padres, sentindo-se confortado pelo ritual familiar, apesar do clima de tensão no ar. Ele percebeu rostos desconhecidos entre os bancos, alguns com expressões fechadas, outros inquietos, olhando o celular a todo instante. A missa começou normalmente. O coral encheu o templo com vozes poderosas, e aquele som trouxe paz ao coração do bispo. Talvez os boatos sobre a manifestação estivessem errados, pensou ele. Mas bastou o início da leitura do Evangelho para a situação mudar. Assim que o diácono proclamou o trecho do Evangelho segundo Mateus, um grupo de cerca de 15 pessoas se levantou no fundo da igreja, erguendo pequenos cartazes. Por fora, o bispo manteve a compostura. Por dentro, pedia sabedoria em oração. Já havia enfrentado protestos em palestras, mas era raro que algo assim ocorresse durante a missa. Alguns fiéis se viraram para olhar o grupo. Outros, visivelmente desconfortáveis, mantinham os olhos fixos no altar. O ambiente parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Quando o diácono concluiu a leitura com palavra da salvação, a resposta do povo soou hesitante, como se os corações estivessem divididos entre o sagrado e o desconforto do momento. Alguém pigarreou alto. Era o sinal de que a homilia começaria, e o bispo Barron sabia que o momento da confrontação havia chegado. Ao se dirigir ao ambão, pronto para iniciar sua reflexão, a voz de uma mulher rompeu o silêncio da catedral. "Como o senhor pode falar de amor se a sua igreja exclui tantas pessoas?" gritou ela, a emoção nítida na voz. Em seguida, outra voz se somou. "Essa instituição feriu muita gente. Exigimos responsabilidade." Um murmúrio desconfortável se espalhou pelos bancos, entre olhares surpresos e suspiros contidos. Um senhor idoso se levantou na primeira fileira e, voltando-se para os manifestantes, pediu respeito. "Isto aqui é uma casa de oração." O bispo ergueu suavemente as mãos, primeiro para o fiel idoso, depois para os seguranças que já se moviam em direção ao grupo. Com voz serena e firme, falou ao microfone. "Vamos dar um passo juntos agora." Seu tom inesperadamente calmo provocou uma pausa visível na tensão. Os manifestantes, que claramente estavam preparados para a rejeição, pareciam desorientados diante daquela acolhida. "Sei que vocês têm razões para estarem aqui, e quero escutar cada uma delas", continuou o bispo. "Mas antes disso, peço que todos nos lembremos onde estamos. Este espaço é sagrado para muitas pessoas. Poderíamos conversar após a missa? Eu prometo ficar o tempo que for necessário para ouvir vocês." A mulher que liderava o grupo, de cabelos grisalhos curtos e olhar intenso, hesitou. Aquilo não era o que esperavam. "Tentamos o diálogo por anos", gritou um jovem do fundo da igreja. "Ninguém nos ouve."
O bispo fez um leve aceno com a cabeça. É verdade que escutar tem sido um desafio para a igreja, e por isso eu pessoalmente peço desculpas. A sinceridade daquele gesto atravessou o ambiente como uma onda silenciosa. Os manifestantes se entreolharam, como se o roteiro que haviam ensaiado já não fizesse mais sentido diante da resposta que recebiam. Posso propor algo? Disse o bispo com naturalidade. Vamos continuar esta celebração para aqueles que vieram rezar. E depois convido vocês a me encontrarem no salão paroquial, sem imprensa, sem discursos prontos. Só uma conversa honesta, pode ser? Houve um instante em que tudo pareceu prestes a explodir. A mulher de cabelos grisalhos cochichou com os outros do grupo. Alguns fiéis prendiam a respiração, tensos, esperando o desfecho, até que ela se pronunciou, firme, mas sem hostilidade. Vamos ficar em silêncio até o fim da missa, Bispo Barron, mas esperamos que cumpra sua palavra. O bispo fez um gesto de respeito. Dou minha palavra. Enquanto voltava ao ambão para retomar a homilia, seus olhos percorreram os rostos espalhados pela catedral. Alguns demonstravam alívio, outros uma certa frustração. Talvez esperassem que ele tivesse reagido com mais dureza. E havia ainda os olhares cautelosos dos manifestantes que permaneciam de pé, porém em silêncio. Naquele instante, a tensão deu lugar a algo diferente. Não era exatamente paz, mas talvez o primeiro passo em direção a ela. O bispo deixou de lado o texto preparado e falou de coração. Falou sobre Jesus e os encontros que teve com aqueles que o desafiavam, fariseus, romanos, até mesmo seus próprios discípulos, quando não compreendiam sua missão. Lembrou que Cristo nunca respondeu ao confronto com arrogância, mas com firmeza e misericórdia. E naquele dia, sem que ninguém esperasse, foi essa mesma postura que tocou o coração de todos ali presentes. Ele não reagia ao confronto com medo ou raiva. Preferia responder com a verdade, dita com amor, mesmo quando essa verdade era dura de ser ouvida. E mais do que falar, ele escutava. Escutava de verdade. Escutava quem chegava com fé, com dúvida ou até com resistência. Ao longo do restante da missa, os manifestantes permaneceram de pé, em silêncio. A tensão não desapareceu por completo, mas se transformou. Agora, havia uma expectativa compartilhada. O início de um diálogo que, até poucos minutos antes, parecia impossível. Após a bênção final, o bispo Barron fez um anúncio simples, mas firme. Disse que, como havia prometido, se reuniria com os visitantes no salão paroquial. Convidou quem quisesse participar com uma condição: respeito mútuo, que as divergências não precisavam virar desrespeito, que é possível discordar com dignidade. Enquanto os fiéis começavam a sair da catedral, o padre Michael se aproximou, visivelmente preocupado. Perguntou se ele realmente queria seguir com aquilo, lembrando que aquelas pessoas tinham ido ali para causar um distúrbio e que talvez a imprensa já estivesse do lado de fora. O bispo, com calma, tirou a casula e a entregou a um coroinha, como quem devolve algo sagrado, e respondeu com simplicidade: Cristo nunca evitou conversas difíceis, e nós também não deveríamos. O salão paroquial encheu rápido. Os manifestantes ficaram de um lado, do outro fiéis curiosos. O bispo pediu que as cadeiras fossem organizadas em círculo, não com ele à frente. Era um detalhe pequeno, mas simbólico, e não passou despercebido pelo grupo que tinha ido protestar. Quando todos se sentaram, ele sugeriu que se apresentassem. Disse seu nome e agradeceu por todos estarem ali. A primeira a falar foi a mulher dos cabelos grisalhos. Seu nome era a doutora Elenena Wright, professora de sociologia. Contou que foi criada na fé católica, mas havia deixado a igreja 20 anos antes, frustrada por sentir que ela se recusava a evoluir em temas sociais importantes. Um a um, os demais manifestantes foram se apresentando. Eram ex-católicos, pessoas de outras tradições religiosas e alguns que não se identificavam com fé alguma. Trouxeram queixas diversas, desde o posicionamento da igreja sobre sexualidade e identidade de gênero, até preocupações com a transparência financeira e erros históricos. O bispo escutava atentamente, tomava notas. De vez em quando fazia perguntas para entender melhor. Nunca interrompia, nem quando as críticas vinham afiadas. Um jovem chamado Jason, por exemplo,
O acusou de ter construído uma imagem pública baseada numa ortodoxia rígida e de propagar uma visão de igreja que excluía pessoas como ele. O bispo não se defendeu. Em vez disso, olhou nos olhos do rapaz e perguntou: "Você pode me contar como se sentiu excluído?" Foram quase 2 horas assim. Ele falou pouco, escutou muito, e quando respondia era com sinceridade, não com respostas ensaiadas ou teologia abstrata. Em determinado momento, disse com humildade que não esperava mudar a opinião de ninguém naquela tarde. Admitiu que há pontos de fé nos quais a doutrina da igreja é clara, mesmo quando vai contra a maré da cultura atual, mas fez questão de deixar uma mensagem, que a dor de cada um ali importava, que as vozes deles importavam, e que se em algum momento a igreja ou ele mesmo falharam em comunicar o amor de Cristo, ele pedia perdão. De verdade. A doutora Wright, que tinha sido a voz mais crítica desde o início, o olhava em silêncio, e pela primeira vez parecia não saber o que dizer. Desde o início ela o observava com atenção. Não havia ido ali para escutar. Tinha ido esperando ser ignorada ou ridicularizada, e admitiu isso com franqueza. Disse que essa era a experiência que carregava de outras vezes. Mas ali diante dela, não encontrou desprezo, encontrou escuta. O bispo então respondeu com algo que não era uma defesa, mas uma lembrança viva da própria história da fé. Disse que os maiores santos também foram os críticos mais corajosos da igreja. Catarina de Siena, por exemplo, escreveu ao Papa denunciando a corrupção que enxergava. Francisco de Assis ouviu o chamado para reconstruir uma igreja que, à sua época, havia se tornado pesada e indiferente. E foi aí que algo inesperado começou a acontecer. As barreiras que dividiam os manifestantes e os paroquianos começaram pouco a pouco a se dissolver. Pessoas dos dois lados passaram a se escutar de verdade. Maria, uma senhora da comunidade que inicialmente se mostrava incomodada com o protesto, compartilhou em lágrimas a dor de ver seu neto, um jovem gay, abandonar a fé por sentir-se rejeitado. Do outro lado da roda, Jason, o mesmo jovem que antes acusara o bispo com palavras duras, agora ouvia com sinceridade no olhar. Aquela dor era real, e ele sabia disso. Uma mulher que até então permanecera calada se pronunciou, visivelmente emocionada. Contou que chegou ali carregada de raiva. Disse que viu a irmã sofrer num casamento abusivo e que, quando procurou ajuda, o padre lhe disse para permanecer, pois o matrimônio era indissolúvel. Perguntou então com a voz trêmula: onde estava a compaixão da igreja naquele momento? A sala ficou em silêncio. Alguns fiéis baixaram os olhos. O bispo, visivelmente tocado, precisou conter as lágrimas antes de responder. Disse que aquilo jamais deveria ter acontecido, que o ensinamento sobre o matrimônio jamais deveria ser usado para justificar sofrimento. Admitiu, com dor na voz, que aquele padre havia falhado profundamente com a irmã dela e pediu desculpas em nome da igreja. Então ele perguntou com cuidado: como se chama sua irmã? A mulher pareceu surpresa, mas respondeu: Rebeca. O bispo prometeu que rezaria por ela, pelo nome naquela semana, e que queria conversar mais sobre como a diocese poderia oferecer apoio verdadeiro a pessoas em situações de abuso. A mulher assentiu emocionada e completou dizendo que sua irmã, apesar de tudo, havia conseguido sair daquela relação, mas ainda carregava feridas espirituais profundas, feridas causadas por alguém que dizia representar Deus, mas falou em nome da culpa e não do amor. Outro manifestante jovem com tatuagens visíveis nos braços também se levantou. Falou do irmão que lutava contra uma depressão severa. Disse que ele buscou apoio e foi orientado apenas a rezar. Quase não sobreviveu. A voz do rapaz falhou, tomada pela dor. Perguntou com o coração partido: por que a igreja parece, às vezes, se importar mais com regras do que com pessoas? O bispo não rebateu. Não apressou uma resposta. Apenas deixou o silêncio acolher aquele desabafo. Depois, com firmeza e mansidão, disse que histórias como aquelas partiam seu coração e afirmou que quando a orientação espiritual se afasta da compaixão, ela se transforma em algo que Jesus jamais quis. A igreja, segundo ele, deveria ser um lugar de cura, nunca de dor adicional. Nesse momento, muitos já enxugavam os olhos. Aquilo que começou como um embate virou algo completamente diferente.
Um encontro genuíno entre seres humanos marcados por feridas, dúvidas e fé. Uma ponte sendo construída no meio das ruínas. A doutora Wright voltou a falar. Disse que ainda discordava de muitas coisas, mas agradeceu sinceramente por ter sido ouvida. Disse que aquilo era raro. O encontro se aproximava do fim quando o bispo se dirigiu novamente ao grupo. Disse que havia escutado com atenção tudo o que foi compartilhado ali, que levava consigo as dores, os questionamentos e as verdades ditas naquele salão. Reconheceu que a igreja, sendo divina e humana, também tropeça, e que muitas vezes falhou ao não estar à altura do amor que Cristo ensinou. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do círculo para aqueles rostos que, horas antes, expressavam tensão e resistência, mas agora estavam visivelmente mais suaves. Com sinceridade, assumiu que a igreja em muitos momentos falhou, pediu desculpas por isso, e então fez um convite que ninguém esperava. Disse que a igreja precisava daquelas vozes, das perguntas, dos desafios, das feridas expostas, não como ruído vindo de fora, mas como parte viva da conversa. A fé, segundo ele, não deveria ser uma aceitação passiva, mas uma busca viva e ativa por aquilo que, muitas vezes, permanece envolto em mistério. Tirou do bolso um pequeno maço de cartões de visita. Neles, seu e-mail pessoal. Disse que queria continuar o diálogo e que, mesmo que aqueles que estavam ali não voltassem a participar da missa, deveriam saber que sempre seriam bem-vindos. Nesse momento, o padre Michael, que até então observava tudo com discrição, se aproximou com uma proposta. E se fosse criado um espaço permanente para esse tipo de conversa? Um lugar onde perguntas difíceis pudessem ser feitas sem julgamento? O bispo assentiu, pensativo. Achou a ideia excelente. Perguntou ao grupo quem estaria disposto a ajudar a construir esse espaço. Para surpresa geral, várias mãos se levantaram, de ambos os lados daquela antiga divisão. O bispo sorriu com calor humano e batizou a ideia ali mesmo. Buscadores e falantes, um espaço para perguntas sinceras e diálogos cheios de significado. As pessoas começavam a se dispersar quando a doutora Wright se aproximou novamente. Com honestidade, disse que nada daquilo era o que esperavam, que acreditavam que seriam expulsos ou repreendidos. O bispo respondeu com leveza, dizendo que o método de Cristo sempre foi o encontro, nunca a condenação, e que ele ainda estava aprendendo a seguir esse caminho. Ela hesitou por um momento, depois estendeu a mão. Disse que não podia prometer nada, mas talvez voltasse no próximo domingo, só para escutar. O bispo segurou a mão dela com as duas mãos e respondeu suavemente: que Deus seja glorificado por isso. A notícia do encontro se espalhou rápido. A mídia local, que aguardava um confronto, relatou com surpresa o diálogo inesperado. As redes sociais do bispo foram inundadas por milhares de comentários, de apoio, de curiosidade, de questionamento, vindos de todos os lados do espectro religioso. No domingo seguinte, a catedral estava ainda mais cheia. Muitos vieram movidos pela curiosidade, mas outros buscavam exatamente aquilo que haviam ouvido, um espaço de escuta autêntica e sincera. Doutora Wright voltou. Sentou-se discretamente nos fundos, acompanhada de 2 colegas do grupo de manifestantes. Na homilia, o bispo compartilhou com a comunidade as reflexões daquela semana. Disse que o mundo frequentemente espera que os cristãos respondam ao desafio com condenação ou fechamento, mas que Cristo nos propõe outro caminho, o do encontro real, da escuta antes da fala, da capacidade de enxergar a pessoa antes da posição que ela ocupa. Enquanto dizia isso, olhou para o fundo da igreja e, com um leve aceno de cabeça, reconheceu a presença dela ali. Afirmou que quando nos abrimos para escutar de verdade, especialmente aqueles com quem discordamos profundamente, abrimos espaço para que o Espírito Santo haja de formas inesperadas. O verdadeiro diálogo não exige que abandonemos a verdade, mas exige que reconheçamos que o caminho de cada um até ela é único e digno de respeito. Depois da missa, alguns paroquianos se aproximaram dos visitantes, não para convencer nem para debater, apenas para dar as boas-vindas. E assim, a primeira reunião dos buscadores e falantes foi marcada para a quarta-feira seguinte, e com ela nasceu um novo jeito de ser igreja, mais humano, mais aberto, mais fiel ao Cristo, que escuta antes de julgar.
As inscrições já haviam superado todas as expectativas. 2 meses depois, um jornal local publicou uma reportagem de acompanhamento. O grupo de diálogo não só continuava ativo, como havia se expandido para mais 3 paróquias vizinhas. Rebecca Martinez, aquela mesma mulher que havia sofrido nas mãos de um clero indiferente ao seu casamento abusivo, agora participava ativamente da criação de diretrizes diocesanas para acolher e apoiar vítimas de violência doméstica. Jason, que fora um dos mais indignados entre os manifestantes, havia voltado a frequentar a missa. Não porque todas as suas perguntas tivessem sido respondidas, mas porque finalmente havia encontrado uma comunidade disposta a acolhê-las com honestidade e respeito. Nem todos voltaram. Nem todas as divergências foram resolvidas. Mas algo profundo tinha acontecido naquele domingo que começou com um confronto e terminou com escuta. Quando a raiva encontrou a compaixão, quando o protesto se encontrou com a oração, nasceu uma lembrança viva de que, por trás das nossas divisões mais dolorosas, existe uma humanidade comum, esperando para ser reconhecida, respeitada e valorizada. O bispo Barron, sempre que recordava aquele domingo difícil, gostava de citar uma frase de Santo Agostinho: nas coisas essenciais, unidade; nas dúvidas, liberdade; em tudo, caridade. Aquilo deixou de ser apenas uma citação bonita. Tornou-se uma prática vivida, concreta, real. Uma nova forma de ser igreja, aprendida na dor e na escuta, e firmada no coração de uma comunidade que descobriu que a verdadeira força não está em fugir de conversas difíceis, mas em se aproximar delas com o coração e a mente abertos. Com o passar das semanas, o que antes parecia apenas um momento extraordinário começou a se enraizar na vida cotidiana da paróquia. A cada novo encontro do grupo de diálogo, surgiam histórias, vozes, feridas e esperanças que até então permaneciam escondidas atrás do silêncio ou da resignação. Pessoas que antes apenas se cumprimentavam na porta da igreja, agora se sentavam lado a lado para escutar e serem escutadas. Algumas lágrimas ainda surgiam, assim como certos olhares desconfiados, mas havia também muitos sorrisos sinceros, como os de quem, enfim, se sente visto. Foi nesse ambiente de vulnerabilidade e coragem que histórias começaram a se entrelaçar. Um homem que carregava há anos a culpa por não conseguir perdoar o pai, encontrou naquele círculo um espaço onde pôde dizer isso em voz alta, sem julgamento, apenas com escuta. Uma mulher antes desconectada da fé por achar que Deus não a aceitava como era, sentiu ali que talvez houvesse espaço para ela, não apesar da sua história, mas com ela. O bispo Barron seguia presente, mas sem ocupar o centro. Ele era parte da roda, e não o centro dela. Ouvia, aprendia, às vezes respondia com palavras, outras vezes apenas com silêncio e presença. A liderança, antes rígida, ganhava tons mais humanos. O padre Michael, inspirado por tudo o que vinha presenciando, propôs que os jovens da comunidade também tivessem um espaço só deles para perguntas difíceis. E as perguntas vieram. Vieram cheias de dor, de curiosidade, de coragem, e foram recebidas com a mesma disposição, não para serem resolvidas rapidamente, mas para serem acolhidas com verdade. Na celebração de Pentecostes, a catedral estava cheia de um jeito diferente. Não só porque os bancos estavam ocupados, mas porque havia algo no ar, um espírito de renovação que vinha de dentro. Durante a homilia, o bispo falou pouco. Preferiu partilhar experiências recentes que marcaram seu coração. Disse que, ao longo da vida, sempre acreditou que a missão de um pastor era conduzir, mas agora compreendia que, muitas vezes, a missão era caminhar junto, mesmo sem todas as respostas. A certa altura, ele desceu do púlpito e caminhou até o meio da assembleia. Deu a palavra a uma jovem mulher que há pouco tempo tinha retornado à fé depois de anos afastada. Ela contou como havia sentido raiva de Deus, como o silêncio da igreja, diante do sofrimento da sua família, a fez desistir. Mas naquele grupo de escuta, alguém apenas segurou sua mão e disse: "Você não está sozinha." Ela chorou e ficou. Aquela manhã terminou sem aplausos, sem grandes manifestações. Mas quem saiu da igreja naquele dia levava algo diferente dentro de si. Um tipo de esperança que não se gritava, mas se carregava com delicadeza. E aos poucos, a própria paróquia se transformava.
não em números, não em regras, mas em essência. O grupo Buscadores e Falantes já se reunia quinzenalmente. E naquela comunidade antes marcada pela rotina litúrgica e pela distância entre os bancos e o altar, algo mais profundo estava se tornando visível. Um corpo vivo, feito de diferenças e amor, que aprendia a ser igreja com mais verdade, mais humanidade e menos medo. A travessia ainda era longa, e todos sabiam disso, mas agora ela era feita de mãos dadas. Os meses foram passando, e o que começou como uma ruptura inesperada em meio a uma celebração, tornou-se silenciosamente o marco de uma nova etapa. A comunidade, antes dividida entre quem vinha por tradição e quem já não vinha mais, agora caminhava num compasso mais humano, mais parecido com o evangelho vivido do que com as estruturas rígidas do passado. As dores não desapareceram, os questionamentos continuavam e os conflitos não deixaram de existir. Mas algo havia mudado no modo como tudo isso era acolhido. Já não se evitava o incômodo. Agora ele era parte do caminho. As perguntas deixaram de ser vistas como ameaças e passaram a ser reconhecidas como portas abertas para um encontro mais profundo com Deus e com o outro. O grupo de diálogo cresceu tanto que precisou se dividir em núcleos menores. Em cada um deles, histórias como a de Rebecca, Jason e tantos outros encontravam eco. O que antes era ferida exposta tornava-se fonte de cuidado, de empatia, de reconstrução. Na missa de encerramento do ano litúrgico, o bispo Barron subiu ao altar sem manuscritos, sem discursos prontos, apenas com o coração cheio das experiências que havia vivido. Olhou a assembleia e viu algo que o tocou profundamente. Pessoas que um dia estiveram em lados opostos, agora dividiam o mesmo banco. Algumas que haviam prometido nunca mais voltar agora estavam ali, com os olhos marejados, não porque tudo tinha se resolvido, mas porque sabiam que ali, naquele lugar, sua dor era levada a sério. O bispo falou com a voz firme, mas embargada de emoção. Disse que, em toda a sua vida pastoral, nunca tinha experimentado tão claramente a força do Espírito agindo no meio da fragilidade humana, que aprendera que a igreja não é feita de perfeição, mas de passos corajosos em direção ao outro. Que ser igreja é, muitas vezes, estar disposto a escutar mais do que falar, acolher mais do que corrigir, e permanecer ao lado mesmo quando não se sabe o que dizer. Ao final da celebração, ninguém aplaudiu. Em vez disso, houve silêncio, um silêncio profundo, reverente, carregado de sentido. Gente que se levantava com mais leveza, com mais ternura no olhar. Porque naquele lugar tinham descoberto que o sagrado também mora na escuta, na dúvida, no abraço inesperado, na pergunta sem resposta e, principalmente, na disposição sincera de amar apesar das diferenças. Foi assim que aquela comunidade se tornou, pouco a pouco, sinal vivo de algo que o mundo inteiro anda buscando. Um lugar onde fé e humanidade não caminham em lados opostos, mas se abraçam no meio do caminho. Onde até os corações mais cansados podem encontrar descanso. E onde até as histórias mais partidas podem, enfim, recomeçar.